Bom dia a todos vocês que fazem parte aqui da Rádio Ciências Humanas, das nossas aulas preparatórias, do nosso debate, vamos assim dizer, sobre aqui vários temas, inclusive este tema agora em foco, que é o tema da metodologia do trabalho pedagógico através de projetos temáticos, que será muito cobrado agora neste nosso edital que está agora sendo lançado. Métodos de ensino. O melhor método para a alfabetização é uma discussão antiga entre os especialistas no assunto e também entre os pais quando vão escolher uma escola para seus filhos. Começaram a ler as primeiras palavras e frases. No caso brasileiro, com os elevados índices de analfabetismo e os graves problemas estruturais na sede pública de ensino, especialistas debatem qual seria o melhor método para revolucionar ou pelo menos melhorar a educação brasileira. Ao longo das décadas houve uma mudança da forma de pensar a educação, que passou a ser vista da perspectiva de como o aluno aprende e não como o professor ensina. Então aquele velho método de você achar que o aluno ele é obrigado a aprender do jeito que você quiser, da forma que você achar melhor, esse método já não funciona mais. Esse método ele será cobrado inclusive nas provas didáticas. Por quê, pessoal? Muita gente às vezes ele ensina de uma forma engessada e hoje o que eles querem no Brasil é que as aulas sejam aulas motivacionais, a aula onde o aluno possa se interessar pelo aprendizado e não aquela aula cansativa onde apenas o professor fazia o papel de ler um texto, passar o exercício básico e no quadro e parar na página do livro e continuar dessa forma. Já não existe mais lugar no Brasil para esse tipo de aprendizagem. São muitas formas de alfabetizar e cada uma delas destaca na maioria dos países do mundo que faz associação entre letras e sons. Passando pelo método da linguagem total, que não utiliza cartilhas, tá? E o alfabético, que não trabalha com soletramento. Todos contribuem de uma forma ou de outra para o processo de aprendizagem. Qual é o melhor método? Aqui é onde entra a discussão. O método sintético o método sintético estabelece uma correspondência entre o som e a grafia, entre o oral e o escrito através do aprendizado por letra, ou sílaba por sílaba, palavra por palavra. É claro que isso aqui nós estamos falando para aqueles que farão as provas de pedagogia global, tá, pessoal? Os métodos sintéticos podem ser divididos em três tipos: o alfabético, o fônico e o silábico. No alfabético, o estudante aprende inicialmente as letras, depois forma a sílaba juntando as consoantes com as vogais, para depois formar as palavras que constroem o texto. No fônico, também conhecido como fonético, o aluno parte do som das letras, unindo o som da consoante com o som da vogal, pronunciando a sílaba formada. Já no silábico, na silabação, o estudante aprende primeiro as sílabas para formar as palavras. Por esse método, a aprendizagem é feita primeiro através de uma leitura mecânica do texto, através da decifração das palavras, vindo posteriormente a sua leitura com compreensão. Nesse método, as cartilhas são utilizadas para orientar os alunos e professores no aprendizado, apresentando o fonema e seu grafema correspondente por vez, evitando confusões auditivas e visuais. Então, é uma forma diferente, uma forma assim, mais sintética, uma forma mais curta, vamos assim dizer, de você ensinar o seu aluno a aprender, né, a ser alfabetizado, mas é uma forma diferente, aonde muitos professores ainda utilizam em sala de aula. Tá? Este método sintético é aquele método que você vai utilizar a cartilha, não necessariamente como um guia, mas é uma forma que o aluno possa, juntamente com o professor, fazer uma aprendizagem mais sintética, sem analisar muito. Quer ver? Vamos agora para o método analítico. O método analítico, também conhecido como método olhar e dizer, defende que a leitura é um ato global e audiovisual. Partindo deste princípio,
Os seguidores do método começam a trabalhar a partir de unidades completas de linguagem para depois dividi-las em partes menores. Por exemplo, a criança parte da frase para extrair as palavras e depois dividir em unidades mais simples as sílabas. Esse método pode ser dividido em palavração, sentenciação ou global. Na palavração, como o próprio nome diz, parte-se da palavra. Primeiro existe o contato com os vocábulos e uma sequência que engloba todos os sons da língua. E depois da aquisição de certo número de palavras, inicia-se a formação das frases. Na sentenciação, a unidade inicial do aprendizado é a frase, que é depois dividida em palavras, de onde são extraídos elementos mais simples, as sílabas. Já no global, também conhecido como conto e história, o método é composto por várias unidades de leitura que têm começo, meio e fim, sendo ligado por frases com sentido para formar um enredo de interesse da criança. Os críticos deste método dizem que a criança não aprende a ler, apenas decora. Então, é aquele que a criança vai aprendendo, vai colocando as frases, vai fazendo uma sequência, mas a maioria dos críticos dizem que ela decora a frase. Então é aquela criança que você percebe que ele vai te contar tudo que está escrito ali, mas não porque ele aprendeu a ler. Uma palavra trocada, ele não vai conseguir ler mais na sequência. Não que não dá certo, gente, não que não sirva, mas aos críticos, aquelas pessoas mais críticas a este método, dizem que a criança pode correr o risco de estar decorando apenas o que ele está lendo, mas não está aprendendo de fato o que deveria aprender, ok? Alguns métodos como esse servem inclusive, são criticados até na língua estrangeira, porque muitas pessoas elas aprendem frases na língua inglesa e quando inverte ou a pessoa fala uma palavra diferenciada da frase que ela decorou, ela se perde toda. Então não é tão assim aconselhável nestes casos. Método alfabético, um dos mais antigos sistemas de alfabetização. O método alfabético, também conhecido como soletração, tem como princípio de que a leitura parte da decoração oral das letras do alfabeto, depois todas as suas combinações silábicas e em seguida as palavras. A partir daí a criança começa a ler sentenças curtas e vai evoluindo até conhecer histórias. Por esse processo a criança vai soletrando as sílabas até decodificar a palavra. Por exemplo, a palavra casa soletra-se assim: C-A-K-S-A-Z-A, casa. O método alfabético permite a utilização de cartilhas. As principais críticas a este método estão relacionadas à repetição dos exercícios, o que o tornaria tedioso para as crianças, além de não respeitar o conhecimento adquirido pelos alunos antes de eles ingressarem na escola. Então significa como se a criança tivesse nascido a partir daquele momento e todo o aprendizado da criança começasse em sua vida a partir da escola, que muitos alfabetizadores, muitos pedagogos hoje já não concordam, porque a criança, quando ela chega na escola, ela já tem um determinado conhecimento de vida, um conhecimento de letras, um conhecimento lúdico. E aí o que o alfabetizador, o que o pedagogo faz, nada mais é do que fazer essa ponte, fazer com que a pessoa possa aprender também com com aquilo que ele já tem de noção, com aquilo que ele já aprendeu no seu dia a dia, mas sem, é claro, desrespeitar o seu aprendizado comum. No meu caso em particular, só para que vocês entendam, eu procuro trabalhar com os alunos, assim como já trabalhei até em EJA também, com a forma que o aluno chega na escola de acordo com o que ele tem de conhecimento adquirido. Um exemplo, o aluno de zona rural, ele vai conhecer muito bem ali a vaquinha, ele vai conhecer a galinha, ele vai conhecer o pato, ele vai conhecer a grama,
ele vai conhecer o capim, ele vai conhecer as árvores. Então ele tem um conhecimento adquirido já da sua vida cotidiana. Diferente do aluno que chega na sala de aula, que o costume dele é estar em shopping, videogame de última geração com os amigos, são celulares que ele utiliza. Então isso daí de aprendizado já serve para que ele possa desenvolver o seu conhecimento. Até porque tem alunos que hoje, quando chegam na escola, ele já vem já com certo conhecimento e traz até em línguas estrangeiras, ainda mais os alunos que, como muitos, trazem aí a língua inglesa, o espanhol para dentro da sala de aula, daquilo que ele adquiriu ouvindo, assistindo TV ou tentando ler com a família ou mesmo nos seus aplicativos, tá bom? O método alfabético, apesar de não ser o indicado pelos parâmetros curriculares nacional, ainda é muito utilizado em diversas cidades do interior do Nordeste e do Norte do país, já que é mais simples de ser aplicado por professores leigos. Fugiu aqui da minha memória, da onde eu estava, mas é que seria, só para que vocês possam entender, aquele método onde você pode estar com a criança decifrando no método alfabético o famoso ABC, né? A maioria dos professores críticos falam sobre isso, mas é aquele ba, be, bi, bobu, ca, casa, e vai juntando as letrinhas, porque aquilo ali praticamente ele forma uma certa dificuldade para o alfabetizador, e que muitas crianças vão se formando ou vão passando de séries nessa questão do ciclo, sem nenhum tipo de conhecimento em outras áreas, ok? Eu quero aproveitar para vocês, já que eu estou aqui com vários temas na mão, e falar para vocês já entrando nessa parte, saindo um pouquinho da alfabetização e pulando, já que eu estou fazendo essa ponte em todas as aulas de ida e vinda, né, vamos assim dizer, para a formação já da grade curricular, pensando nisso daí. Nós seremos cobrados, os professores serão cobrados nesse concurso público sobre metodologias dinâmicas, metodologias motivadoras. Então, lembre bem da grade curricular. Eu estou aqui com o artigo 3º, já pulando, mas depois vamos fazendo essa ponte. Da grade curricular, o artigo 13º. O currículo, assumindo como referência os princípios educacionais garantidos à educação, assegurados no artigo 4º dessa resolução, configura-se como conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção, a socialização de significados no espaço social e contribui intensamente para a construção de identidades socioculturais dos educandos. Parágrafo 1º. O currículo deve difundir os valores fundamentais do interesse social, dos direitos e deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem democrática, considerando as condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento, a orientação para o trabalho e a promoção de práticas educativas formais e não formais. Na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento de currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos educandos. Eu havia sugerido aqui para vocês no método de alfabetização usar os valores e conhecimentos que as pessoas já possuem na sua vida cotidiana. Inclusive eu citei aqui para vocês a questão da pessoa que é conhecida, que vive no campo, né? Também dentro da cidade, na sua formação social. Deixa eu dar um pulo aqui rapidão para Émile Durkheim, para lembrar vocês que ele dizia sempre que a formação de nossa sociedade, alguns fatores, né, fazem parte, um deles do fato social e assim por diante, as suas colocações, tanto do Durkheim como Weber, como o próprio Marx, mas aqui em especial Durkheim, a família, o judiciário, a igreja, né, as instituições, como queiram, ela faz parte da formação do indivíduo. Se você pensar bem na hora da formação do seu currículo e colocar estes valores, respeitando as crenças, respeitando as religiões de cada um, respeitando
até a política, a forma de entendimento, vai ajudar o seu aluno na sua formação de cidadão, na formação de seus valores. E isso serve até mesmo na formação do currículo para a alfabetização, que você não vai ensinar para ele tanta coisa nova. Seria o mesmo exemplo que você ensinar para um aluno da região Nordeste o que seria a criação de ovelha. Deveria uma certa dificuldade ou ele conhecer uma ovelha. Agora, se você diz para ele o que é um cacto, você diz para ele que é uma caatinga, quais são as suas formações, a formação das chuvas, e trabalhando dentro da sala de aula até mesmo letras de músicas como Luiz Gonzaga, como Dominguinhos, como artistas que trazem a fauna, a flora da região Nordeste, será de grande valia para o seu aprendizado e até facilita o seu trabalho como professor. No caso de alguns alunos e alguns conhecidos que também são do Rio Grande do Sul, da mesma forma, da região Centro-Oeste e da região Norte também. Na organização da proposta curricular, já passamos, artigo 3º. A organização do percurso formativo, aberto e contextualizado, deve ser construída em função das peculiaridades do meio, das características, interesses e necessidades dos estudantes, incluindo não só os componentes curriculares centrais obrigatórios previstos na legislação e nas normas educacionais, mas outros também de modo flexível e variável, conforme cada projeto escolar assegurando, primeiro, a concepção e organização do espaço curricular e físico que se imbriquem e alarguem, incluindo espaços, ambientes e equipamentos que não apenas as salas de aulas da escola, mas igualmente os espaços de outras escolas e os sócios culturais, esportivos e recreativos do entorno da cidade e mesmo da região. Então você procura utilizar dentro da escola, porque o pessoal tem uma dificuldade muito grande na maioria das escolas estaduais, municipais ou até mesmo particulares. É você criar um certo ambiente para este aluno, e este aluno muda de escola no decorrer da sua vida escolar, ou até mesmo porque pelas dificuldades que existem hoje em dia, em você continuar aluno dentro da mesma escola, e ele sente falta de todo aquele amparato. Então, quando você preparar a sua aula, você preparar o seu trabalho de aprendizagem, procura lembrar que você precisa utilizar os mesmos meios que devem fazer parte das escolas estaduais, pelo menos da sua região, para que a dificuldade não venha atrapalhar depois este aluno que saia da região onde você está e passe a morar em outro local. Escolha de abordagem didático-pedagógica disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar, pela escola que oriente o projeto político-pedagógico e resulte de pacto estabelecido entre os profissionais da escola, conselhos escolares e comunidade, subsidiando a organização da matriz curricular, a definição dos eixos temáticos e a constituição de redes de aprendizagem. Então, tudo que você fizer, procura fazer dentro do plural. Não deixa a sua disciplina, não deixa aquilo que você ensina engessado. Se você pode estar trabalhando letra de música com a língua portuguesa, a história do Brasil, a história regional, que é riquíssima no Brasil onde você mora, dentro da letra de uma música. Você pode trabalhar o espaço geográfico também dentro da mesma música. Dependendo, você pode trabalhar até se essa música existe uma versão em língua inglesa, ou seja, ela é uma música que já houve, ela existia na língua inglesa e agora ela foi traduzida. E assim a pessoa vai aprendendo interdisciplinaramente, né? Difícil, né? Um trabalho interdisciplinar. Por que interdisciplinar? Porque você pode, se não é um professor único, se você divide a sala com os colegas, se os colegas trabalham com esse intuito, é a melhor forma. Pessoal, meus queridos e amados amigos pedagogos e colegas de trabalho, vamos assim dizer, como diz nosso querido Silvio Santos, né? Nada individual é bom dentro de uma escola. Se nós estamos trabalhando com socialização,
Nós devemos ter a consciência que devemos ser os primeiros a buscar amizade entre os professores para que possamos trabalhar em conjunto. Nada que você trabalhe de uma forma sozinho, evitando o companheirismo, evitando as pessoas, às vezes com medo do diferente, com medo das críticas. Procure pessoas que você possa trabalhar e somar contigo, e até mesmo aquelas que te criticam ou o seu trabalho, procure conquistá-las. Isso é muito bom. Isso fará bem até para os alunos, tá? Entendimento de que eixos temáticos são uma forma de organizar o trabalho pedagógico, limitando a dispersão do conhecimento, fornecendo o cenário no qual se constrói objetos de estudo, propiciando a concretização da proposta pedagógica centrada na visão interdisciplinar, superando o isolamento das pessoas e a compartimentalização de conteúdos rígidos. Então, quanto mais você tiver pessoas que possam compartilhar contigo, quanto mais você tiver pessoas envolvidas. Só para você ter ideia, nós trabalhamos aqui com ensino religioso também, na área que eu trabalho também com ensino religioso. E dentro do ensino religioso você trabalha com a reciprocidade. Aí, o que o aluno vai pensar de mim? Como eu digo a ele que ele precisa evitar o isolamento, ele precisa evitar de andar sozinho, ele precisa evitar de querer fazer as coisas por conta própria, sendo que eu, como seu professor, aquele que ele confia, sou o primeiro a isolar meus colegas e a sair criticando meus amigos ou não gostar de trabalhar com interdisciplinaridade dentro da sala de aula. Então, vamos pensar bem nisso. Estimula a criação de métodos didático-pedagógicos, utilizando recursos tecnológicos de informação e comunicação, a serem inseridos no cotidiano escolar, a fim de superar a distância entre estudantes que aprendem a receber informação com rapidez, utilizando a linguagem digital, e professores que dela ainda não se apropriaram. Então tem muitas pessoas que são resistentes, muitos professores são resistentes, e essa questão de era globalizada, onde hoje um aparelho celular como esse que eu estou gravando essa aula para vocês, é um aparelho celular. Você pode estar vendo, gostando ou não gostando, mandando seu like para mim ou não aí do Facebook. Você pode estar gostando ou não, mas revendo essa aula várias vezes, revendo essa conversa que nós estamos tendo aqui sobre o concurso, sobre o edital, várias vezes. Isso faz parte da tecnologia, pessoal. Então, quando você faz parte da tecnologia, você pode usar a tecnologia para pagar, para receber. Você pode usar a videoconferência para você. Eu tenho aqui alunos que devem ver essa minha conversa, essa minha palestra com vocês aqui em vários países do mundo, como eu tenho pessoas no Sri Lanka, em El Salvador. Um abraço querido a todos vocês, até porque eu acredito que eles sempre me mandam ali um pedido, convite, mas as dificuldades da língua não nos impedem, tá? O oitavo, a constituição da rede de aprendizagem, entendida como um conjunto de ações didático-pedagógicas, com foco na aprendizagem e no gosto de aprender, subsidiada pela consciência de que o processo de comunicação entre estudantes e professores é efetivada por meio de práticas e recursos diversos. Então, pessoal, não tenha medo de conversar com seu aluno, não tenha medo de interagir com ele. Use, se for possível, não use celular, tá? Isso não. Na região aqui de Mato Grosso mesmo, nas leis municipais, exclusivamente na capital Cuiabá, agora é crime, né? Aí virou lei, você não deve em momento nenhum usar o celular dentro de sala de aula, isso atrapalha no aprendizado. Mas, independente disso, tem muita forma de tecnologia, sites, museus. Hoje você pode acessar museus de todas as partes do Brasil, você pode interagir, e você pode interagir com o seu aluno também e com seus colegas de trabalho. Debata os temas, debata a forma pedagógica, a melhor forma de trabalho, pessoal. Isso é muito gostoso, é muito bom para todo mundo, tá legal? Nada de isolamento, isolar não faz bem, tá? Não seja uma ilha, a ilha vive sozinha, e quando o mar tem as suas geleiras, né, derretidas ou passa por inundação, o primeiro a ficar submerso e sem nenhum tipo de ajuda é a ilha. Então não seja uma ilha, seja um país, seja um continente, tenha para onde fugir em caso de uma dificuldade, tá? A amizade sadia sempre faz bem. Escolha suas amizades e procure trabalhar
dentro da interdisciplinaridade, que isso faz bem a todo mundo, tá? A adoção da rede de aprendizagem, também com ferramentas, já falamos. A transversalidade entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico, em que temas e eixos temáticos são integradas disciplinas e as áreas ditas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas. Nós falamos sobre a transversalidade, que é aquilo de você não ficar engessado, você trabalhar com vários temas dentro da sala de aula, ou temas atuais, fazendo diálogo com aquele tema que já existe dentro do conceito político-pedagógico, agora em real, aí a política brasileira, sobre toda essa operação Lava Jato, os pós e os contras, e você não adianta fugir do aluno, que ele vai te questionar porque ele está assistindo os jornais, ele está vendo aí e tal. Mas professor, aluno pequeno, isso daí não faz um pingo de sentido eu falar de política com o meu aluno que está sendo alfabetizado. Querido, olha que faz parte sim, tá? Às vezes dentro da sala de aula, o pai dele, a mãe dele, em casa, conversa sobre vários temas, e isso é muito importante para que você possa trabalhar também com ele. Eu dou inclusive uma sugestão a todos os meus colegas, e até vocês também: procure o pai e a mãe na reunião de pais e mestres e veja se o filho tem pedido algum assunto. Professor, peça para que os seus alunos falem, veja se eles sugerem algum assunto temático para as aulas, que você possa fazer essa ponte disciplinar. Quanto mais as aulas se tornarem gostosas de aprendizagem, quanto mais as aulas se tornarem atrativas, quando mais o aluno se sentir valorizado dentro da sala de aula, ele vai pegar gosto pela aprendizagem. Sabe por quê? Porque você deixou ele fazer parte da sua vida. Existe uma lei no Congresso, onde agora o funk, estão querendo abolir o funk, né? Que o funk agora deve deixar de existir. Segundo eles, é claro, se a lei foi aprovada, não sei se será ou não, mas porque o funk ele tem as suas linguagens complicadas de ser entendidas, as suas linguagens de ofensas, as suas linguagens pejorativas. E em algumas situações, já conversei com alguns professores e até com alguns alunos, em algumas letras de funk que não tem caráter pejorativo, que não tem caráter de denegrir a imagem de ninguém, e pode ser usadas em salas de aula. Por quê? Um exemplo, só vou te dizer por quê. Se eu estou falando aqui com o Brasil todo e com várias partes do mundo, eu acredito que é onde você verá esse vídeo, eu estou falando de cultura. Então você falar para quem gosta de MPB, para quem gosta de música gospel, apesar que hoje tem até funk gospel, tem algumas músicas populares gospel, e algumas músicas em várias partes do Brasil que se usa o funk, para não nos prendermos muito a isso, é fácil você retirar. Agora, dizer lá no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, que você vai proibir o funk, você vai chamar a gente para briga. Porque faz parte da cultura daquelas pessoas ali. Aqueles meninos cresceram ouvindo aquele tipo de ritmo, e são shows baratos, diferente de um show que às vezes se torna caro. Então, você pode usar até o ritmo do funk e uma letra dentro da disciplina que você domina. Você pode falar de história usando funk, você pode falar de língua portuguesa usando funk. Se a letra é pejorativa, use uma letra diferenciada que você possa estar utilizando, tá bom? E para finalizar, a transversalidade refere-se à dimensão didático-pedagógica e à interdisciplinaridade, a abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento. Então, tudo aquilo que faz parte do objeto de conhecimento, tudo aquilo que faz parte do crescimento do aluno, tudo aquilo que faz parte da beleza, faz parte da vida do aluno, é importante para ser usado em sala de aula, dentro da interdisciplinaridade, tá ok? Muito obrigado por sua atenção, fique com o canal Rádio Ciências Humanas, meu Facebook é Rogério Humanas, e você pode acessar a qualquer momento. Tem pessoas me pedindo e-mail, é um pouquinho complicado, mas deixa eu te falar, Prof Rogério Melo Humanas @gmail.com, Prof Rogério Melo Humanas @gmail.com. Rogério Melo, um L só. Prof Rogério Melo @gmail.com. Você pode mandar o e-mail, ou então Rogério Humanas no Facebook, de qualquer lugar do Brasil você me adiciona, ou Rádio Ciências Humanas.
que é o http://radiociênciashuman, com um N no final, .minhawebradio.net, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, até mais, foi um prazer estar com vocês, até a próxima aula.